Olá, irmãos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade sobre a questão da lei de Deus. Então, nós vamos aqui estudar em Hebreus, sobre a lei de Deus, continuação, sobre o estudo bíblico completo sobre a lei de Deus. Aqui abaixo eu tenho 3 ou 4 vídeos sobre a lei de Deus. Então, é preciso que você conheça. Assista o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, o quarto, para que você não seja mais enganado por esses falsos mestres e doutores da lei, professores de teologias das faculdades, que diz que a lei foi abolida, que a lei foi anulada, que não precisa mais guardar a lei. Então, estude todos esses vídeos que eu estou postando aqui. E nunca mais você terá dúvida nenhuma, tá bom? Então, nós vamos partir para Hebreus. Em Hebreus vai falar sobre a questão do sacerdócio, e assim vai, sobre a lei de Deus. E é incrível o que vai ser revelado aqui em Hebreus, tá bom? Por exemplo, os mestres adventistas, eles não gostam muito de Hebreus. Eles jogam uma justificação dizendo que Hebreu não sei o que, para poder fugir, para manipular a verdade que tem em Hebreus, né? Tipo, Leandro Quadros, da Sétimo Dia. Os mestres adventistas, eles jogam uma justificação para não querer aceitar a verdade de Hebreus, que depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? O vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui. Nós vamos começar aqui em Hebreus 1, eu vou botar na tela aí, tá bom? Pronto, já está aí na tela para vocês. Nós temos que começar por aqui em Hebreus 1 até Hebreus 10 e versículo 38, né? O final, tá bom? O final. Então vamos lá para o começozinho. Vamos lá, olha só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. O versículo 5, tá bom? Pois, a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei e outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho, né? O versículo 6. Vamos lá partir para o 6, deixa eu botar aí na tela, tá bom? Deixa eu botar na tela o versículo 6. Deixa eu pegar aqui, para a gente acompanhar a Bíblia completa aqui, ok? Vamos lá. Vamos agora aqui, ó, para o 6. O 6 passou, né? Bom, vamos lá. O 6 passou, mas tá bom. Vamos aqui. O 6, tá? Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Tá bom? Todos os anjos de Deus o adorem, né? Adore Jesus, né? Vamos lá. O versículo 7, que está logo aí em cima. Ainda quanto os anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre.
cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Irmão, nós vamos meditar nessa parte aqui, tá bom? Nós vamos meditar nessa parte aqui. Olha só. A Bíblia está dizendo que Deus, ele ungiu com óleo o seu filho. Porque os falsos judeus que não acreditam em Jesus, eles falam que Jesus não foi ungido por sacerdote que não sei o que, não. Foi o próprio Deus que ungiu o seu próprio filho Jesus com óleo. Pois é, tá bom? Vamos continuar o texto aqui. Que Hebreus é muito importante você saber a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, onde foi que eu parei. Ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros ainda. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão, qual veste. Né? O versículo 12. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos prostrados dos teus pés. Não são todos eles espírito? Deixa eu botar aqui o versículo 14, tá bom? Deixa eu botar aqui o versículo 14. Vamos acompanhar aí a Bíblia completa na tela, tá bom? Vamos lá. Bom, aí o versículo, né? 14, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, né? Então os anjos são espíritos, né? E eles têm corpos celestial. Então os anjos de Deus estão a serviço para servir ao povo de Deus, os que faz parte da salvação, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos partir para o capítulo 2, tá bom? Vamos partir agora para o capítulo 2, página 2, tá bom? Deixa eu botar aqui na tela. Pronto, capítulo 2, vamos lá. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza à verdade, ouvida, para que dela jamais nós desviemos. Irmão, isso aqui é muito incrível, tá bom? Isso aqui é muito importante para vocês. Você acabou de ver aqui Deus mandando nós se apegar firme às verdades ditas, para nós não se apartar da verdade que está na Bíblia Sagrada. Porque tem muita gente, irmãos, se afastando da verdade da Bíblia. Tem muita gente se apartando do que eles ouviram desde o princípio, para acreditar em Bíblia judaica, Bíblias falsas, judaica de Jerusalém, e assim vai. Vocês estão compreendendo? Nunca se afaste da verdade que está na Bíblia. Se apegue firme o que você aprendeu desde o princípio lá atrás. A Bíblia de Almeida, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar o texto aqui. O versículo 2, né? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos,
E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação? Vocês estão compreendendo, irmão? Se negligenciamos, né, a salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que ouviram, né? O versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígio e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Tá certo, amado irmão? A distribuição do Espírito Santo é segundo a vontade de Deus, certo? Tem uns que recebem o Espírito Santo, o batismo com fogo, e falam línguas, né? Falam línguas. Eu já provei para você, não estou falando língua dos homens, não, tá? Não estou falando língua dos homens. Realmente fala línguas que o homem não entende. Eu já mostrei a prova para vocês no vídeo aqui, ok? Vamos lá. Vamos partir agora para o versículo 5. Pois não foi anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo, vamos aqui, deixa eu botar aqui a página para você acompanhar, próxima página, ok? Vamos lá. Ok, vamos acompanhar, próxima página aí. Que o homem que dele te lembre, o filho do homem que o visites. O versículo 7. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra. O coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Eu quero falar aqui para os irmãos, tá bom? Eu vou ler aqui de novo essa parte aqui, ó. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar. Então, os irmãos já podem ver aqui? Os irmãos já podem ver aqui. Irmão, vocês prestem atenção, tá bom? Preste atenção, ó. Eu vou ler aqui de novo. Aqui, ó. Preste atenção. Pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então, meus amados irmãos, cai por terra dessa seita adventista, como Rodrigo Silva, os mestres adventistas falaram que Jesus é um anjo, que Jesus é o anjo Gabriel, misericórdia, irmão, dizendo que Jesus era um anjo, pelo amor de Deus, irmão. Ó, sétimo dia, testemunha de Jeová e outros, dizendo que Jesus era um anjo, pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem poder, tá bom? Então tá aqui, ó, não foi a anjos, então Jesus jamais pode ser um anjo, Jesus nunca foi um anjo. Já para deixar bem claro para os irmãos, quem é que estava desde o princípio com o Pai? Quem estava desde o princípio com o Pai? Não havia anjo nenhum. Deus não criou anjo nenhum. Só havia dois espíritos, Espírito Santo, o Pai
e o Filho, que é o Verbo, né? Perdão, porque às vezes acabo me confundindo. Quem havia no princípio? O Verbo era Deus, certo? Então, o Filho veio depois em carne, né? O Filho é em carne, que é Jesus. O Filho veio depois, nascido da carne, né? O Filho de Deus sem pecado. Compreende? Então, quem havia no princípio eram os dois espíritos, e não anjo, O Verbo de Deus nunca foi anjo. É o próprio Espírito de Deus, compreende? Pois é. Então, Jesus, foi nascido da carne, né, sem pecado, né, se tornou menores, né, que o anjo, assim, né? Bom, vamos continuar o texto aqui. Já botando por terra com esses hereges e pastor de teologias, alguns, que diz que Jesus era um anjo, pelo amor de Deus. Como é que Jesus, ele era um anjo se Jesus não existia ainda? Compreende? O que existia era o Espírito Santo, o Verbo, que se encarnou em carne, né? Se tornou, né, em carne. Compreende? Vamos lá. Vamos continuar o texto aqui, irmão. Deixa eu botar na tela aí. Vamos lá. Aonde foi que eu para chover? Aí vem aqui, né? Aqui, ora, o versículo 8, né? O versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, tá bom, amado irmão? Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto que se santifica, como os que são santificados. Todos vêm de um só, por isso é que eles não se envergonham de lhe chamar irmãos. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, tá bom? Preste atenção. Nessa parte aqui, ó. Preste atenção nessa parte aqui que você viu aí na tela, ó. Olha só. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Sangue, deixa eu ver rapidinho aqui, tá? Aqui. Portanto, olha só, o versículo 11, tá aí, ó. Como tá aí na tela, ó. Deixa eu botar, né, o versículo 11. Faltou botar o versículo 11. Vamos para a página 11, né? Deixa eu botar aí na tela para vocês. Pronto, ok. A página 11, né? Tá aí na tela a página 11. Olha só. Pois, tanto o que santifica, como os que são santificados. Vocês compreenderam, irmão? Compreenderam? Olha só. Olha só. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados. Então, nós temos que buscar sempre a santificação. Nós temos que sempre buscar a santificação. Quando você busca, tá bom, Marlon? Eu vou explicar aqui para vocês. Quando você busca a santificação, Deus está vendo que você está buscando a santificação. E o que acontece? Deus
Ele vai lhe santificar. Cada dia que você busca a santificação, mais ainda Deus vai santificar você. Tudo isso eu vou mostrar para você entender sobre a santificação. Porque esses hereges, eles falam, é Deus que nos santifica. É como se parece que esses falsos mestres e hereges, eles esperam o próprio Deus santificar ele. E ele tem que ficar igual um robô esperando Deus santificar ele. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Então nós vamos ter aqui os estudos sobre a santificação. É incrível o que eu vou mostrar para vocês sobre a santificação. Né? Sobre os templos, sobre o altar, sobre a Páscoa. Incrível. De coisas que esses falsos mestres eles escondem de vocês, tá bom? Toda a verdade ela tem que ser dita, tem que ser mostrado o estudo completo que esses falsos mestres não mostram para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. O versículo 12, dizendo, deixa eu botar na tela aí. Peraí. Deixa eu ver aqui, porque acabou saindo aqui. Também ficou escuro demais. Espera aí, viu? Acabou mexendo aqui. Pronto, tá avançando. Vamos lá. Então me acompanhe na tela. O versículo 12, dizendo, a meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Né? Para destruir aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Né? Vamos lá. O versículo 15. Versículo 15. E livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão, por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convia que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação pelos pecados do povo. Pois, o versículo 18, né? Deixa eu botar o versículo 18 aqui, para a gente acompanhar página por página, né? Vamos lá. Deixa eu botar aí na tela. Ok. O versículo 18. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, os irmãos podem ver aqui, ó. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, já li o 18. Vamos partir agora para o capítulo 3. O capítulo 3. Os irmãos continuem nesse estudo aqui. Os irmãos continuem nesse estudo aqui de Hebreus, porque você vai ver coisas que jamais os falsos mestres revelou para vocês sobre o tema, sobre lei, tá bom? Então não perca esse estudo de Hebreu aqui até o fim, ok? Vamos lá. Vamos aqui para o capítulo 3. Continua aqui, olha. Por isso, santos irmãos, olha só, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então aqui é mais uma coisa que eu quero falar para os irmãos.
Vocês têm que ter cuidado com esses falsos pastores, lobos, que só pensam no dízimo, no dinheiro. Eles não estão preocupados com você, com as ovelhas, não. E é por isso que esses falsos pastores, falsos cristãos, pregadores, quando eles falam que ninguém é santo, ninguém pode ser santo, vocês têm que se acordar que esses falsos pastores gananciosos, pregadores gananciosos, que pregam isso para vocês, são pastores do sistema, pastores que não estão preocupados na salvação de vocês. Vocês acabaram de ver o texto aqui? Acabaram de ver o texto? Olha só. Olha só. Por isso, santos irmãos. Aqui você vê os nossos irmãos, o apóstolo, chamando santos irmãos. Os nossos irmãos santos, lá no Novo Testamento. Pois é. Que história é essa? Que nós não somos santos. Irmão, eu já vi pregador, já vi pastores, cristãos. Eu não sou santo. Eu não sou santo. Santo só foi Jesus. Pelo amor de Deus, irmão. Pessoas se apostatando da verdade da Bíblia, se afastando, para criar suas ideias, para criar suas razões, suas opiniões. Essas pessoas, irmão, estão seguindo suas próprias opiniões, os seus próprios pensamentos. Pelo amor de Deus, irmão. É triste, hein? Então, tem muitos aqui na plataforma, no YouTube, eu não sou santo. Pelo amor de Deus. Então, pula fora. Aquele que não é santo, pula fora. Você não tem nada que aprender com essas pessoas, ok? São apenas carnais. Vamos lá. Continuar o texto aqui. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Como está aí na tela para vocês verem, o versículo 2, tá? Versículo 2, velho. O versículo 2. Jesus Cristo, ele era o apóstolo, pastor, sacerdote e assim vai. Pois é. Ok, mas não. Glória a Deus. Então você veja que nós somos chamados para a vocação da promessa da salvação. Não é que nós já somos, já conquistou a salvação eterna. Não, não. Nós não já conquistou a salvação eterna, não. Nós temos que seguir até o fim para obter a promessa, tá? Então, todos aqueles que aceitam Jesus, ele já começa a fazer parte da vocação da salvação, da promessa da salvação. E ele tem que caminhar obedecendo a Deus até o fim. Okay? Ser firme até o fim. Que história é essa? Que eu não preciso fazer nada. Não é o que eu faço que vai me salvar e que não sei o quê. Pelo amor de Deus, irmão. Os desobedientes não vai ser salvo. Então, eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus, a justiça de Deus, para obter a salvação. Compreende? A minha vida eterna, né? A minha vida eterna, eu tenho que seguir até o fim, para poder conquistar a minha vida eterna, tá bom? Então, nós já recebemos a salvação, fazemos parte da salvação, da eleição, quando aceitamos Jesus, ok? Por exemplo, como eu já falei, uma pessoa que aceitou Jesus ali, ela já recebeu a promessa da salvação. Se ela morrer de repente, saiu da igreja, de repente morreu, ela já está salva. Ela não precisou guardar os 10 mandamentos, não precisou fazer isso e aquilo, ela já foi salva. Independente da lei, nós já fazemos parte da salvação. Independente da lei de Moisés, nós já fazemos parte da salvação. Não é a lei, as obras da lei que salva ninguém não, tá bom? A salvação, a vocação, a promessa vem de Jesus Cristo, ok?
Vamos lá, continuar o texto aqui. O versículo 2, né? O qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus, Jesus. Todavia tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. O versículo 4. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, né? Como vocês estão vendo aí na tela, o versículo 4. O versículo 4, tá certo? Vamos partir para o versículo 5. Versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, né? Então Moisés era fiel a toda a casa de Deus. Moisés era fiel, porque ele obedecia, né, os mandamentos do Senhor, se santificava, tá bom? Vamos lá. Agora vamos pegar aqui a outra página, que é o versículo 6. Vamos para a próxima página. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, o versículo 6, né? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exortação da esperança, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Irmão, vocês prestaram atenção? Estes sempre erram. Pois é. Então o que eu vejo, irmão, o que eu vejo é muitos pregadores cristãos, pastores do sistema de teologia, eu erro, né? Nós cometemos erro todo dia. Nós cometemos erro todo dia. Nós cometemos erro todo dia. Sei o quê, irmão? Você está vendo aqui, irmão? Esses pastores, esses cristãos, pregadores, que você vê falando, nós erramos todo dia, eu erro todo dia nós erramos. Esses não conhecem o caminho do Senhor, não. Nem aqui e nem na China. Então, esses pregadores, esses pastores, esses cristãos, são os mesmos homens do passado, que só erravam e morreram no deserto. Aqueles homens que viviam errando, que só viviam errando, morreram no deserto. Viu aqui o segredo, irmão? De vocês examinar as escrituras para não ser enganado por esses falsos cristãos e pastores do comércio. Olha aqui, amado irmão. Veja na tela aí, meus amados irmãos. Olha só, meus amados irmãos. Aqui, meus amados irmãos. Deixa eu ver aqui, que eu acabei me perdendo, ó. Ó. Que é o versículo 9, né? Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O versículo 10, né? Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos.
Então, o próprio Deus falou, estes homens, estas gerações, sempre erram. Vocês compreenderam, irmão? Pois é. Então, não seja imitador desses pastores, não. Ganancioso, não. Que falam e ensinam errado para você. O próprio Deus nos ensina, nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que andar aqui, ó, reto. Não seja imitador desses falsos mestres, não. Eu erro todo dia. Nós erramos todo dia. Ei, vírgula, vírgula. Os que erram todo dia é porque são carnais. Não têm o Espírito Santo. São apenas carnais. Quem é de Deus não anda pecando, não anda errando. Tá bom, amado irmão? Ok? Vamos lá. Vamos acompanhar aqui o versículo... o versículo 10, né? O versículo 11. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu peço que os irmãos prestem atenção, tá? Preste atenção. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perversos coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Compreende, irmão? Olha só o que os nossos irmãos apóstolos, nos alerta. Temos que ter cuidado com os incrédulos, pastores, pregadores, pastores de teologia, professores incrédulos, que ensinam a vocês errado. A Bíblia diz que os pastores ensinam a vocês errado. A Bíblia fala sobre isso aí. Que nós vamos estudar sobre a questão dos pastores. A repreensão que Deus faz aos pastores. Depois nós vamos estudar sobre esse tema aí. Vários versículos incríveis. Para que vocês se acordem. Olha aqui. Então, esses pastores que falam que ele não é santo, ele é um incrédulo. Pois é. Pastores, pregadores, professores que falam que a lei foi abolida, que a lei de Deus foi anulada e não precisa você guardar a lei, são pastores incrédulos, que quer fazer com que vocês sejam filhos do diabo. Porque o diabo, ele violou a lei de Deus. E até hoje, o diabo não obedece às leis de Deus. Bem assim são os filhos do diabo. Esses pastores que querem fazer com que vocês anulem a lei de Deus. Não matarás, não adulterarás, e assim vai. Não apenas os 10 mandamentos. Em Salmos fala que a lei de Deus é ilimitada. E a Bíblia fala que a lei de Deus é espiritual. Tá bom? É espiritual. Tá bom? Vamos lá acompanhar o restante aqui. Olha só, meus irmãos. Onde foi que eu parei aqui? Deixa eu ver. O versículo 11, né? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no meu descanso. Agora, a pergunta, irmão, quem são esses? Quem são esses que Deus está falando? Que não entrarão no meu descanso. Pois é aquele texto lá em cima. Os que vivem errando. Os que andam sempre errando. Pois é. Então, tenha cuidado com esses pregadores. Nós erra todo dia, nós comete erro. Irmão, pelo amor de Deus.
a quem você vai obedecer? O mandamento de Deus ou o mandamento do diabo? Falado pelos filhos do diabo. Porque Deus, ele manda nós ser santo. Todos os dias, sempre buscando a santificação. Fugindo do pecado. Fugindo do erro. E assim Deus vai lhe lapidando. Você vai se tornando mais ainda uma pessoa igual aos apóstolos. Vou lhe mostrar na Bíblia, viu? Vou lhe mostrar na Bíblia o que acontece quando você, cada dia, busca a santificação. A cada dia você busca se afastar do mal, se afastar do erro, do pecado. O que acontece, o que Deus faz com você. Vou mostrar para você depois, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuar o texto aqui. Nós estamos aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu já li o 13. Deixa eu ver. O 14, versículo 14, né? Deixa eu ver. O versículo 13, né? O versículo 13, de novo aí. Pelo contrário, exaltai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmão, você preste atenção nesse versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Irmão, vocês estão compreendendo? O próprio Deus está mandando a gente exortar todos os dias. Nós temos que exortar, repreender todos os dias aos nossos irmãos que andam no erro, que andam no pecado, para que eles não caiam no engano do pecado. Vocês compreendem, irmão? Então, por isso que eu sempre repreendo, eu julgo o pecado, o erro. Sempre eu julgo e exorto. Mas as pessoas, elas me desprezam. Mas você veja que eu estou fazendo bem para vocês, para que vocês não caiam no engano do pecado. Tem muitos cristãos, irmão, tem muitos cristãos, não são poucos, estão vivendo no pecado, nas coisas do mundo. As igrejas estão se tornando igrejas modernas. Tudo pode, é música do mundo, é não sei o que, está uma pior bagunça. As igrejas de Deus estão se tornando sinagoga de Satanás. Está se tornando, irmão, pelo amor de Deus. E quando a gente exortamos, repreendemos o erro, julgamos o pecado, o erro, eles acham ruim. Então nós estamos julgando para o bem, para que vocês não caiam no engano do pecado. Porque tem muitos falsos mestres, principalmente, né, os calvinistas, as igrejas adventistas, que levam vocês para o pecado. Irmão, vamos continuar o texto aqui, que depois nós vamos falar sobre isso aí. A quantidade é muito grande. A igreja liberal estão caindo no pecado por causa desses pregadores gananciosos, pastores do sistema, que está levando a igreja a ser igreja liberal, igreja, pelo amor de Deus, irmão. Tá bom? Vamos lá, vamos partir para a próxima página aqui. Vamos partir para a página 14, né? Para a página 14. Vamos lá, acompanhar aí na tela, tá bom? Vamos lá. O versículo 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração,
como foi na provocação. Irmão, vocês estão vendo esse texto aqui? Eu vou repetir para vocês entenderem melhor. Olha só. O versículo 14, tá? Versículo 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato, guardamos firme até o fim a confiança. Então, irmãos, esse versículo aí, o versículo 14, tá? O versículo 14 aí na tela, a Bíblia Sagrada aí na tela. Esse versículo quebra essa doutrina calvinista. Já sou predestinado. Eu posso xingar as pessoas, maltratar as pessoas, porque eu já sou predestinado. A doutrina da predestinação dos calvinistas, irmãos, é de demônio. É de demônio. Eu, José Roberto, eu acredito na predestinação, porque a predestinação, a palavra predestinação está na Bíblia. Só que a predestinação dos calvinistas, Nicodemos, Augusto Nicodemos, do Paulo Júnior e outros, é de demônio, amado irmão. Doutrina de demônio. Então você veja que esse pastor que xinga as pessoas, ele xinga as pessoas, esculhamba com a pessoa, insulta, e ele vai ser salvo. Já está predestinado. Irmão, se a predestinação é dessa forma, desse calvinista, eu estou fora. Eu estou longe. Pois é. Porque o meu Deus da Bíblia Sagrada, calvinista Reiner Teixeira, esse que você está vendo, irmão, aí na tela. Os vídeos estão aqui, ele me xingando, me esculhambando. Irmão, o meu Deus é o da Bíblia, que me ensina a respeitar as pessoas, a tratar bem os meus inimigos. O meu Jesus é o da Bíblia, e não desses calvinistas aí não. O mesmo Deus, o meu Deus, não é o mesmo desses calvinistas aí não. Porque o meu Deus não me ensina a eu xingar as pessoas não. A esculhambar meus inimigos não. O meu Deus me ensina é amar e tratar bem os meus inimigos. Compreendeu, irmão? A doutrina diabólica da predestinação dos calvinistas? Pois é. O irmão é triste. Não perca, depois eu vou trazer detalhe. Irmão, é horrível. Essa predestinação dos calvinistas é levar você ao inferno. Pois é. Bom, eu vou trazer depois, né, esse tema e mostrar para vocês aí. Cuidado com a predestinação dos calvinistas. Bom, vamos lá continuar o texto aqui. Nós paramos aonde? Deixa eu ver aqui. Botando na tela para vocês acompanharem aí. Cadê? Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto aqui. Vamos lá. O versículo 13, eu já li. Deixa eu ver aqui. Olha só, mas vamos lá. Acabei esquecendo aqui, tá? Ó, acabei esquecendo aqui, ó. Que nós guardamos firme até o fim a confiança. Você veja que os nossos irmãos aqui está falando para a igreja. Os nossos irmãos está falando para a igreja que guardamos firme até o fim. É até o fim, irmão. É por isso que Jesus, ele fala no Apocalipse.
aquele que seguir até o fim será salvo. Pois é. Que história é essa? Já estou predestinado. Já estou predestinado. Já recebi a vida eterna. Que história é essa, irmão? Né? Pelo amor de Deus. Temos que seguir até o fim, ser firme até o fim, na confiança, na esperança da nossa salvação até o fim. Porque muitos irmãos, nesse fim dos tempos, já perderam as esperanças da salvação, de ser salvo. Não, estão se tornando incrédulos. É verdade. Muitos vão perder a sua esperança da salvação. Vão voltar para trás. Vão voltar para o Egito, para o deserto. Mas os remanescentes, eles continuarão a caminhar com Deus até o fim. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar o texto aqui, como vocês acabaram de ver, o versículo 14. O versículo 14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos até o fim. Ok, irmão? Então nós temos que guardar até o fim. Se de fato você está com Cristo, se você recebeu a Cristo, confessou Jesus, se de fato, realmente, você tem que seguir firme até o fim, tá bom? Então, cuidado com a doutrina calvinista. Vamos lá. Aí os irmãos viram aqui, perde ou não perde, irmão? Vamos conversar aqui. Perde ou não perde a salvação? Quem não seguir até o fim firme. Quem não seguir até o fim firme, perde ou não perde a salvação? Claro que perde. Claro que perde. O texto aqui aprova, está aqui. Ó. Se de fato você recebeu Jesus, confessou Jesus, você tem que seguir firme até o fim. Tá bom? Tá aqui, ó. Tem mais mistérios sobre o que eu estou falando aqui. Não perca. Aqui em Hebreus, tá? Aqui é apenas só o começo para esses falsos mestres, né? Que anula a lei de Deus. Ó, versículo 15. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quase os que tendo ouvido se rebelaram. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Compreende, irmão? Você veja. Muitos daqueles que ouviram a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, eles se rebelaram. Eles se rebelaram. Compreende? Se rebelaram. E muitos desses que desobedeceram, se rebelaram contra a lei de Deus, morreram no deserto. Tá bom? Morreram no deserto e não alcançaram a terra prometida. Não alcançaram. E eu quero falar para os irmãos que quando Deus fala que não entrarão, preste atenção, não entrarão no meu descanso os que desobedecem à lei de Deus, os mandamentos de Deus, do Filho de Deus. Não entrarão no descanso de Deus. E o descanso de Deus é aonde? Aonde é o descanso de Deus? No céu. O trono de Deus é o céu, aonde Deus mora. Pois é. Nós vamos para lá. Nós vamos para lá. Durar 1000 anos. Então nós vamos entrar no descanso de Deus para durar 1000 anos. E depois voltaremos para a terra com a nova Jerusalém. Tá bom? Vamos estudar depois sobre isso aí. Vamos lá. Continuar o texto aqui, certo? Então, aqui em Hebreu, está falando do descanso de Deus. O descanso de Deus é lá no céu, tá? Não tem a ver de sábado, não. Aqui está falando do descanso de Deus, lá no céu. Vá acompanhando Hebreu, que eu vou mostrar mais ainda mistério
sobre o que eu estou falando aqui. Vamos lá. O versículo 17, né? Deixa eu ver se está aqui na tela. O versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmão, isso aqui é muito importante. Irmãos, isso aqui é muito importante, ok? Vamos lá. O versículo 18, né? E contra quem jurou que não entraram no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vimos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos aqui, irmãos, meditar nesse texto aqui. Bom, Deus prometeu dar descanso ao seu povo. E esse descanso era na terra prometida, na terra de Canaã, tá? Então, aqueles que pecaram, Deus não se indignou com aqueles que pecaram, mas sim com aqueles desobedientes e incrédulos. Mas como assim, irmão Roberto? Porque, irmãos, aqueles que pecaram, eles se arrependeram. E Deus se indignou, foi com os desobedientes, com os incrédulos, que não quiseram se arrepender. Compreende? Então, irmão, hoje, nesse fim dos tempos, o caso está sério. O que tem de pessoas se tornando incrédula, se apartando da Bíblia Sagrada, para dar crédito a todo vento de doutrina, de ensinamento, de professores, de teologia, de falsos mestres, que lê muitos livros, muitas Bíblias. Pessoas, irmão, se apartando da Bíblia, se tornando incrédulo, não acreditando mais na verdade que está na própria Bíblia, para dar crédito a judaísmo, a Bíblia judaica falsas Bíblias judaicas de Jerusalém e assim vai. Então, essas pessoas incrédulas que estão se apartando da verdade, elas morrerão, serão lançadas no lago de fogo, se não se arrepender, se não voltar à verdade que aprendeu desde o princípio. Irmão, o caso está sério. Muitos cristãos estão se apartando da Bíblia para acreditar em outros evangelhos, ensinamentos. O caso está sério. Vamos lá continuar o texto aqui. Deixa eu ver aqui. Ponto aqui, ok. Bom, agora, irmão, resta um descanso, tá? Vamos partir agora. Nós vamos partir para o capítulo 4 de Hebreus. Então, irmão, resta um descanso eterno. É onde Deus mora, um descanso eterno. O descanso de Deus. Compreenderam? Então, muitos daqueles que obedeceram a Deus, os mandamentos de Deus, eles entraram em Canaã. E realmente eles tiveram descanso. Descanso de quê? De seus inimigos. O povo de Israel tiveram descanso dos seus inimigos. Não houve mais guerra. E eles tiveram paz por alguns tempos. Compreende? Agora, o descanso verdadeiro é no dia do Senhor, lá no céu.
o dia do Senhor, descanso verdadeiro é o céu, que realmente é o descanso verdadeiro. O descanso no sábado é apenas passageiro, é apenas sombra, né? O descanso que nós faz no sábado é apenas passageiro. Mas no céu, você descansa realmente de todas as obras. É eterno o descanso, ok? Vamos lá. E Jesus Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo é o nosso sábado, ok? Vamos lá. Vamos para o capítulo agora, capítulo 4. Vamos acompanhar aí a Bíblia, o estudo bíblico na tela aí, a Bíblia Sagrada, ok? Vamos lá aqui. Então, está aí na tela para vocês. Hebreus 4. Vamos lá. Tenhamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa, deixa eu ver aqui, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então você veja, irmão, descanso de Deus, ok? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Tá bom, irmão? Nós que cremos em Deus, nós que temos fé em Deus, nós já entramos no descanso de Deus, ok? O versículo é o 3, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Deixa eu ver o versículo 6. Deixa eu botar na tela aí para os irmãos. Como vocês podem ver aqui, irmão, está aí na tela, tá? O versículo 5, você já leu? Vamos partir para o versículo 6, né? Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então os irmãos vejam que as boas novas estavam sendo anunciadas para o povo de Israel. Moisés falou de Jesus. Tá certo? Muitos no Velho Testamento eram salvos pela fé. Só que muitos judeus não havia fé. Não havia fé nesses judeus, havia incredulidade. Certo? Vamos continuar o texto aqui, ó. O versículo 7. De novo, determina certo dia hoje, falado por Davi. Muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Bom, amados irmãos, vamos meditar nesse texto aqui. Porque a igreja adventista, os membros adventistas,
eles pegam esse texto aqui e falam o sábado, o quarto mandamento, o descanso de Deus, para pôr o sábado como salvação. Irmão, vocês estão vendo aqui bem claro? Aquele que entrou no descanso de Deus, realmente eles descansaram de suas obras. Compreende? Pois é. Aqui, irmão, não está falando do sábado, não. Aqui não está falando do sábado. Está falando do descanso de Deus, que é lá no céu. Compreendeu? O verdadeiro descanso. Que realmente você descansa de toda a sua obra. Você não vai mais trabalhar, porque você já está no céu. Compreende? Pois é. Vamos acompanhar aqui. Vocês acabou de ver o texto aqui, né? Aqui não está falando do sábado, não. O descanso de Deus é lá no céu, tá bom? Vamos lá, continuar aqui o texto. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. É o céu, a morada de Deus, tá? Vamos lá, o versículo 10, né? O versículo 10, deixa eu botar na tela aí.